Gente, eu estou aqui com vocês hoje para trazer um pedido, Perguntaram, todas as horas estão perguntando, toda hora estão perguntando. Bruxo, que livro eu devo ler? Me indique livros para ler. Tá bom, então nós vamos indicar livros, eu vou indicar livros para vocês. Primeiro livro que eu vou indicar... Não, esse aqui eu não vou indicar primeiro. Bom, eu não preciso nem dizer que o primeiro livro que vocês devem ler... Aqui no Ocidente, qual é o livro mais importante do Ocidente em questões religiosas? Não há dúvida, né? As pessoas vão dizer que são as Escrituras. São. Então, você que é católico vai ler a Bíblia. Quem não é católico, mas que quer aprender, vai ler a Bíblia igual. Vai ter que ler. É interessante ler o Torá? É interessante ler o Torá. Mas quer conhecer a história do povo hebreu? E como a Bíblia chega na nossa mão? Tem que conhecer um pouco da história do povo hebreu. Aí vai ter que ler esse livro aqui, ó. A História dos Hebreus. Tá? Ó, é um livro de 1.600 páginas. É do Flávio Joséfo. É livro antigo, tá? Isso aqui o Flávio Joséfo escreveu do tempo de Abraão. Ele pega lá, o Flávio Joséfo fala o seguinte, ó. Você tem que entender que o Flávio Joséfo viveu entre o ano 30, mais ou menos, e o ano 100. Então, o que acontece? O que tem aqui? O que tem aqui é as lendas que passava de pai para filho, até que se compilem tudo em uma obra só, que vai se transformar nas Escrituras Sagradas, não na Bíblia. A Bíblia é depois, tá? Quando esses livros das Escrituras Sagradas estão prontos, o Flávio Joséfo, claro, ele era um judeu, né? Ele era um judeu. Ele lê esses livros e passa para cá da forma com que ele entendeu, tá? Porque esse livro aqui é considerado um livro histórico, porque ele é considerado um dos primeiros historiadores. Do tempo de Roma, a trajetória de Roma e a trajetória do povo hebreu, toda está aqui. Então, o que vai acontecer? Os senhores vão ler aqui, por exemplo, no início, a história de Adão e Eva. Por quê? Porque ele narra essa história da forma que ele entendeu, porque ele quer contar a história do povo hebreu. Então, o que contaram para ele, ele escreve. E depois, a parte mais importante deste trabalho aqui é quando chega mais ou menos ali na época de Jesus Cristo, que aí os fatos estão muito próximos do nascimento do Flávio Joséfo. Ele é contemporâneo dessa época. Então, aí o que está aqui é considerado história. É fato histórico que está aqui. Então esse livro aqui, ó, tem que ler. Aí talvez algum religioso me diga, mas eu não tenho que ler isso. Eu sou batuqueiro. Eu sou africanista. Tá bom, tu é africanista, tu não quer ler a história do povo hebreu? Mas aí quando o evangélico vier para ti disser um monte de bobagem da tua religião, tu vai dizer para ele, tu tá falando porque tu não conhece. E o senhor vai estar certo, ele não conhece. Mas o senhor também não conhece a religião dele. Então, sacerdote tem que conhecer não só a tua religião. Claro, a tua religião tem que conhecer a fundo, mas tu tem que conhecer as outras. Porque não vai acreditar que o Deus para que tu reza é o único que existe. Aí é que está o grande erro. Todas as religiões não têm nada a ver com o Criador. Nada, nada. Em nenhum momento, em nenhum livro, está dito, ó, tem que seguir essa religião. Isso não existe, tá? Então, ó, dica de ouro. Isso aqui é dica de ouro, meu chapa, tá? Flávio Joséfo. Bom, eu li o Flávio Joséfo, Bruxo. O que eu leio? Bom, tu leu a Bíblia, leu o Flávio Joséfo. Bom, nós temos uma outra grande religião no Ocidente, o Islã. Tem que ler
o Alcorão, meu chapa. Tem que conhecer o Alcorão para poder entender por que que o Islã é da forma que é, por que que eles cultuam, por que que eles adoram Allah. O que quer dizer Allah? Allah quer dizer Deus, né? Simples assim. Simples. Tá? Então, é interessante conhecer o Islã. Tem gente que... O Islã é uma das religiões mais bonitas que existem. Tá? Aí alguns vão dizer, nossa, bruxo, mas é umas coisas... tem umas coisas no Islã que eu não aceito. Então eu vou te explicar uma coisa para vocês. Isso é só questão cultural, tá? Tem absurdos em todas as religiões. Todas elas têm. Se vocês olharem a Bíblia e disser para o cara, ó, tem que seguir o que está escrito na Bíblia, ele não vai conseguir viver, tá? Não dá. O pastor sabe disso. Sabe do Deuteronômio. O que está escrito no Deuteronômio é o livro mais absurdo da face da Terra. Mas é o livro da religião católica. Tá? É o livro que os judeus também leem. Eles só não leem o Novo Testamento, mas o Velho Testamento praticamente todo eles leem. E os evangélicos também leem. Né? Então é importante conhecer o Alcorão. Quando se fala de religião, é importante entender que a cultura ela está envolvida nisso. Então, aquilo que é certo para alguns é errado para outros. Mas eu vou citar um exemplo para vocês. Eu moro no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, no inverno... Tá, deixa eu largar esse livro aqui. No inverno, o que acontece? Temperatura no inverno é 4 a 10 graus. Frio. Frio, meu chapa, muito frio. E aí tu vai lá dentro de casa e regula o teu ar lá, teu split lá, teu ar lá, tu vai ligar lá, bota lá em 22 graus, ou 25, tanto faz. Tu vai sair da rua, tá horrível de frio, tu vai chegar ali 25 graus, nossa, mas é quente, que é uma beleza. Ó, dá pra andar sem camisa. Só que quando chega o verão, a temperatura vai a 35, às vezes a 38. Aí tu vai lá e regula o teu ar. A mesma temperatura, 25. E aí 25 é gelado. Como é que 25 é gelado no verão e 25 é quente no inverno? Entendeu? Entendeu a questão cultural? É essa. Tu tá acostumado com uma coisa, tu tá acostumado com a temperatura lá fora 35 graus, 25 graus é frio. Tá acostumado lá fora com 10 graus, 25 graus é quente. É a mesma coisa na questão cultural. Para os muçulmanos, a vida que os cristãos levam é absurda. Assim como para os cristãos, a vida no Islã é um absurdo. Mas a questão é cultural. Existem absurdos? Bom, existem absurdos em ambos os lados. Tá? Existem absurdos em ambos os lados. Agora, para o senhor... Mas, bruxo, meu negócio é africanismo. Tá legal. O que tem que ler? Bom, Fatubi é uma das coisas que deve ler, né? Pierre Verger deve ler. Mas eu sempre acho o seguinte, ó, para te estudar uma religião, tu primeiro tem que conhecer o povo. Infelizmente, isso é uma coisa que... Procura aí na internet, hein? Documentários sobre a África. Procura a história da África para ver o que tu vai encontrar. Procura. Tem nada. Não tem nada. O que tem são documentários absurdos. Trabalho sério sobre a África. Não tem. Eu até assisti uma palestra uma vez, não vou dizer o nome do palestrante, de 1h30. Cara, o cara falou de tudo. Ele ia falar sobre a história da África. Cara, ele não falou nada. Nada, absolutamente nada. E eu fui lá e perdi meu tempo. Ele falou da questão econômica. Cara, ele falou de tudo quanto foi país da África. Ele não tinha o que falar. Aí ele começou a fazer comparativos. Mas a história da África não contou. Então,
O que a gente pode fazer é começar por aqui, ó. Escravidão. Tá? Por quê? Porque foram os escravizados da África que trouxeram a religião para nós. Então, é necessário entender o povo. Por que se lê Flávio Joséfo? Para entender o povo. Para entender qual eram as crenças daquela época, porque tudo está ali naquele livro. Entender as crenças daquela época. Então, se tu vai te aprofundar no estudo do africanismo, e acho importante, eu acho que primeiro tem que conhecer o povo. Então, esse primeiro volume aqui, ó, esse aqui é do primeiro leilão de cativos de Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Isso aqui conta desde o primeiro leilão, 1444 por aí, foi o primeiro leilão em Portugal, não sei bem a data, mas é 1400 e alguma coisa. Depois, Conselho, volume 2, tá? Escravidão, aí vai mostrar da corrida do ouro de Minas Gerais até a chegada da corte de Dom João no Brasil. Por que é importante isso? Bom, porque quem não conhece a história está perdido, meu filho. Nós temos que conhecer a nossa história. Se nós vamos para as ruas nos manifestar, buscar direitos, nós temos que saber o que aconteceu. Eu vi uma manifestação esse tempo aí. Tinha uma senhora com viu até piada. Ela tinha uma placa na mão lá escrita, não me lembro o que era. E o repórter chegou para ela e disse, a senhora está aqui lutando, não sei o quê. Ela, tô. E o cara perguntou para ela, o que a senhora acha? E perguntou para ela o que estava escrito, eu não recordo o que era. E a mulher disse, mas eu não sei o que é isso. Sabe, as pessoas se manifestam contra ou a favor de alguma coisa sem saber o que estão fazendo, sem saber o que estão dizendo. Então, pelo menos, se tu não sabe, procura saber, procura conhecer a história. Né? O senhor que é africanista, conheça a história do povo que trouxe o orixá para o senhor. Saiba como é que eles chegaram no Brasil. Saiba, por exemplo, que... Sabe, tem umas coisas que não dá para crer. Tem umas coisas que não dá para crer. Às vezes eu vejo algumas pessoas com aquelas roupas todas coloridas. Bonito, lindo, 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 lindo. Protestando, buscando direito, buscando a igualdade. Né? E aí tu dá vontade de perguntar para eles, quem é que tu está representando aqui? Eu estou representando aqui o povo que foi escravizado, o povo negro que veio da África. Eu digo, e por que tu usa essa roupa? Porque é a roupa que usavam lá. Uma ova, meu chapa. Pô, pelo amor de Deus. Quem usava essas roupas na África eram os reis que moravam ali, né? Que moravam no litoral, da onde partiam os escravos. Porque como é que esses tecidos chegaram lá? Pô, pelo amor de Deus, é 1400 e alguma coisa. Na África não tinha esse tipo de tecido, querido. Mas as cortes africanas usavam. Mas por quê? Esse tecido era trocado por escravos. Esses tecidos eram trazidos da Ásia, tá? Chegavam à Europa, a Europa levava esse tecido para a África e usava como moeda de compra. Então tu está representando, você usa essas roupas aí, lindas, mas então saiba pelo menos que essas roupas que o senhor está usando não representam os escravos. Não, representa os reis africanos que venderam pessoas escravizadas. É a corte que tu está representando. Aqueles que eram escravocratas. Aqueles que vendiam. Não os que vieram. Não. Esses que vieram, se tu me achar uma foto ou uma pintura que mostre alguém descendo do navio com aquela roupa, ou que tu ache um texto, uma carta, que os livros de histórias têm cartas, que diga, olha, os africanos estavam assim vestidos. Não tem isso. Agora, se tu perguntar da corte,
Sim. Vou fazer um trabalho sobre isso. Vou fazer um trabalho. Eu não quero comentar o nome da pessoa que eu vou fazer o trabalho aqui, mas eu vou fazer um trabalho muito em breve para trazer para vocês aí algumas coisas aí. Não quero falar o nome dela, tá? É uma pessoa que faz parte da nossa história no Rio Grande do Sul. Vou contar um pouco. Talvez as pessoas fiquem surpresas com algumas coisas aí, tá bom? Mas meu conselho, Flávio Joséfo, o Alcorão, a Bíblia. Esses são os livros que vocês devem ler primeiro. Quem é africanista, conheça a história dos povos africanos. Como é que eles chegaram ao Brasil, como é que eles foram tratados, como atravessaram, como é que eram comprados e o que é que era dado em troca. Qual era a moeda? Sabia que búzio já foi moeda? Na África os búzios eram uma moeda. Era dinheiro lá. Até que os portugueses descobriram que na costa baiana tinha o búzio igualzinho ao que tinha lá na África e começaram a encher barril aqui e levar para lá. Aí perdeu um pouco do valor lá. Eu conto essa história uma outra vez. Tá, gente? Então a indicação de hoje é livros. Leiam. Conheçam a história dos povos que trouxeram as religiões para vocês. E estudem sobre todas as religiões. É importante, porque é muito fácil dizer, tu fala da minha religião porque tu não conhece. Mas tu não conhece a religião do cara, tu não pode condenar ele por não conhecer a tua. Tu também não conhece a dele. Tá bom? Um abraço a todos vocês.